Segunda ordem. Bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionadas com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos segundo sua categoria os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das mais paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que alcancem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores e espíritos do bem. Nas épocas de superstições e ignorância, transformaram-no em divindades benfazejas. Podem-se classificá-los em 4 grupos principais. Quinta classe: espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviços aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe: espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade e não misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Terceira classe: espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Segunda classe: espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e, frequentemente, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que aos outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. O Livro dos Espíritos.